Olá, pessoal, vamos iniciar a correção do exercício da aula passada. Peço que vocês assistam o vídeo pausando para fazer a correção e depois assistam sem pausar. E qualquer dúvida que surgir, vocês me perguntam, tá certo? Então, a primeira questão pede para vocês descobrirem o que há em comum nas palavras que estão no retângulo. As palavras do retângulo são cerimônia, ministério, distância, água, índio, mágoa, própria e óleo. Então, o que há em comum quanto à acentuação? Que todas elas são acentuadas. Letra A, palavras do quadro que terminam em ditongo? Sim, todas as palavras do quadro terminam em ditongo. Na aula passada, nós recordamos o que é ditongo e a classificação dos ditongos e lembrando que ditongos são dois sons vocálicos que ficam juntos na mesma sílaba. Letra B. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? São paroxítonas, porque todas elas têm a sílaba tônica em penúltima posição. Letra C. Com base nas questões anteriores, complete a regra de acentuação. Na língua portuguesa, acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Observem que entre parênteses está crescente. Por que essas palavras são de ditongo crescente? Porque a semivogal vem antes da vogal. Segunda questão, além dessa regra, a que a gente viu anterior, há outras. Por exemplo, acentuam-se as paroxítonas terminadas em RX, N, L, I e S. E acentua-se também as paroxítonas terminadas em US, uns, ans, ans e PS. Aí pergunta, letra A, leia estas outras palavras e identifique qual das regras do quadro justifica a acentuação delas. Temos as palavras navegável, variável e inútil. A regra que justifica a acentuação dessas palavras é a primeira regra, que diz que acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, X, N, L, I e S. E as três palavras terminam em L. Então, todas as palavras paroxítonas terminadas em L e as demais letras que estão aí na regra recebem acento gráfico. A terceira questão pede o seguinte, as palavras a seguir terminam em ditongo. Identifique a sílaba tônica de cada uma delas, copie-as e acentue-as. Então, nós temos a palavra enxágue, a sílaba tônica é a penúltima, porque a sílaba tônica é a penúltima, então é essa que deve ser acentuada. Segunda palavra, Goiânia, sílaba tônica A, então também recebe acento gráfico. Trégua, sílaba tônica mais forte, tré, também acentuada. Névoa, sílaba tônica, né, então é essa que recai o acento. Notícia, sílaba tônica, ti, penúltima sílaba, acentua-se o i. Falência, sílaba tônica, lem, também acentuada. Comércio, sílaba tônica, mer, também é aí que recai o acento. Várzea, sílaba tônica, var, então é no A também que recai o acento. E como já foi afirmado aí no comando da questão, todas elas terminam em ditongo. Na quarta questão, pedi que vocês pesquisassem 7 palavras paroxítonas que levam acento, além dessas que já foram citadas nas questões anteriores. Então, resposta pessoal, eu olho, corrijo na postagem de fotos da resolução das atividades que vocês me enviaram, ok?